O autismo, ele é um espectro, né, um transtorno que vai do leve até o mais severo. Ele atinge a parte do comportamento, da interação social e da comunicação. Muitas pessoas pensam que uma pessoa com autismo, né, é isolada, não convive, mas quando tu mostra sinceridade, carinho e entende o jeito que ele gosta de brincar, essa alegria e esse amor vem de volta. A Associação Paz e Amor iniciou em abril de 2016. Atualmente nós temos mais de 100 famílias. O público-alvo da associação são crianças desde a descoberta do diagnóstico de autismo até a fase adulta. Nossa associação, além de dar suporte para os autistas, ela busca também o suporte familiar, cuidar de quem está cuidando. Eu me senti gratificada em saber que tinha pessoas que tinham problemas igual aos meus, que antes eu pensava que era só eu que tinha aqueles problemas. A ideia da associação é buscar uma forma de sair um pouco dessas dificuldades, buscar um pouco da qualidade de vida, um pouco bom, vamos trocar experiências. Se é para fazer um evento, a gente tem que fazer adaptado para eles. Por exemplo, a balada adaptada, onde o som é mais baixo, né? Os jovens interagem com os pais. Para as crianças, a gente sempre pensa num trabalho que elas vão desenvolver a arte, às vezes a musicoterapia, a hora do conto, e trazer junto os pais, fazer uma oficina, onde ali eles possam brincar, mexer com tinta, massinha, lápis de cor, dobradura. Quem conhece o autista sabe da simplicidade e do amor que eles têm. E quando eu chego aqui, que eu olho, que eu recebo um abraço, que eu recebo um carinho, ou que às vezes está brincando no chão e eles vêm e te abraçam com aquele amor que tu acaba esquecendo os outros problemas, né? É um momento de alegria estar com eles, em qualquer situação. Eu sempre penso que se eu não lutar pela Poliana, quem vai lutar? Então acho que isso que me impulsa, né, junto com outros idealizadores, de mudar essa história, de fazer a diferença na vida deles, porque se a gente não lutar por eles, quem que vai lutar? Bom, a gente está aqui para convidar vocês a fazer um ato de amor e de doação para a Associação de Pais de Crianças Autistas lá de Cachoeirinha, que está precisando de doações e acho que é um gesto bem importante. Para entrar é bem fácil, só entrar, para doar é bem fácil, é só entrar lá no site Paz e Amor, em vez de Paz e Amor é paiseamor.org. Paiseamor.org, a doação mínima é de R$10, qualquer doação é muito bem-vinda. Vamos ajudar a rapaziada lá que está precisando e fazer um trabalho espetacular.
Tá bom. Foi, com vocês. Oi, pessoal, bom dia. Quer dizer, boa noite. Não abriu ali a Jaime. Não, é que tá. Estão me enxergando, estão me ouvindo? Sim, é que tem delay. Não fica olhando lá. Te foca na câmera. Ok. Então, pessoal, conforme vamos dar seguimento, estamos no terceiro dia do nosso webinar. A gente mudou a programação hoje, né? Que ia ser a Fabiana de Paula, mas devido a um compromisso profissional, vai ser a nossa psiquiatra, Cristina de Medeiros, que vai falar hoje sobre saúde mental do autista e medicamentos. E a saúde mental do autista e do cuidador do autista, porque, como você sabe, a gente sempre prima as duas coisas andam em conjunto. Muitas vezes o cuidador precisa ter mais de amparo do que o próprio autista. Mas antes da Cristina se apresentar, eu prometi que eu ia mandar uma surpresa para vocês hoje, né? Então, a gente vai mandar umas fotos da nossa última aquisição que foi para o terreno, o nosso container. Dá para ver aí, Adri? Dá para colocar? Já colocou? Sim. Aqui do lado, ó. Vocês podem ver? O nosso container chegou. Nosso container da nossa praça. Lindo, maravilhoso. Nosso terreno está limpo. Está com aquela construção grande lá no fundo e que iniciou. E daqui a pouco a gente vai dar prosseguimento. Embora a gente tenha parado um pouco, né, de fazer a obra devido ao Covid-19, mas aos pouquinhos a gente está fazendo. Nosso container ficou pronto porque ele era para ser uma surpresa para o último dia do mês, a gente fazer a inauguração dele, mas a gente vai ter que prorrogar um pouquinho isso. Mas eu já estou muito feliz, porque é um container grande, um container adaptado, e ele tem um banheiro adaptado, tá, para cadeirante, ele vai servir para guardar jogos do nosso jardim azul, guardar os jogos, os brinquedos das crianças, os jogos, as cadeiras, e depois vai ser feito um pergolado, vocês estão vendo nas imagens aí, né? Gente, tá tão lindo, assim, eu tô tão orgulhosa de participar desse projeto, junto com todos vocês, e eu quero dizer para vocês que essa obra só foi possível com a ajuda, né, da nossa comunidade, a ajuda dos pais, a ajuda da comunidade de Cachoeirinha, fora de Cachoeirinha. Cada camiseta que a gente vendeu, o dinheiro, a renda está empregado ali naquele terreno, tá? Até aí está tudo pago, só que a gente vai precisar arrecadar mais agora para continuar, para dar continuidade. Porque esse ano a gente tem que inaugurar a nossa obra dentro da nossa associação. Eu sempre bato na mesma tecla. A gente tem atendido e feito bastante coisa, usando espaços da comunidade. Só que já está num ponto que nossos autistas precisam ter uma referência. Onde que é a associação deles? Para onde eu vou levar eles hoje? Hoje eu levo com o CTG, amanhã eu levo para uma escola, no outro dia eu levo por Semael, e eles não sabem onde é que é essa associação que a minha mãe quer me levar. Onde é que eu vou fazer a minha terapia? Onde é que eu vou fazer minha brincadeira, minha convivência? Então, está mais do que na hora deles saberem qual é o endereço e qual é o espaço deles. Tá? Então, a gente vai contar de novo, a gente vai começar a fazer campanhas de arrecadação para ter continuidade a nossa obra. Vocês estão olhando as fotos, né? Vai dizer que não está lindo. Eu tô boba com tudo que está lá em cima daquele terreno. Então, a gente vai passando para vocês na rede, nos grupos do WhatsApp, com o que vai ser das arrecadações, tá? Como é que a gente vai continuar prosseguindo. Eu sei que a gente está num momento bem crítico, todo mundo, mas, gente, a gente não pode só pensar em coisa ruim. A gente tem que também pensar em construir. Vamos começar a pensar em construir, vamos sonhar, vamos continuar sonhando. Nós estamos vivos, estamos bem, muitas famílias estão passando por um percalço muito grande, mas não vamos nos abater. Vamos continuar. Eu me nego a parar de viver e parar de fazer o nosso planejamento e de dar um futuro melhor para os nossos autistas devido a isso que está acontecendo. Então, eu peço para vocês, vamos seguir, nos ajudem a seguir, vamos com fé que a gente vai conseguir.
Esse webinar está sendo um sucesso, está sendo muito bom, está tendo uma resposta bem positiva. E hoje eu sei que os assuntos vão estar bem interessantes, tá? A gente já tem umas perguntas que a Cristina vai falar depois, e vocês vão colocando as perguntas, vai ser como os outros. O que ela não conseguir responder durante a live, vai ser respondido depois, tá? Então, a gente vai olhando ali, e vocês vão respondendo. Vão colocando aí se estão achando bom, se estão achando bonito. E agora eu vou chamar a Cristina, ela vai se apresentar para vocês e nós vamos começar o nosso assunto. Pode entrar, Cristina. Boa noite, eu sou a Cristina de Medeiros, sou psiquiatra infantil e de adulto e atendo no meu consultório em Cachoeirinha. E hoje eu fui convidada pela associação para poder responder algumas perguntas da minha prática clínica no atendimento de crianças e adolescentes autistas. Então, o que eu puder ajudar e responder, eu estou à disposição. Agora ela vai fazer, nós vamos fazer então tipo um bate-papo. Aí eu acho que tu pode seguir aquela linha, Cristina, das perguntas, então. Eu vou dar andamento aqui. Qualquer coisa a gente vai chamando e vai falando. Ok. Tá, eu vou começar aqui, eu vou procurando as minhas perguntas aqui. Então, uma pergunta importante assim, ó, a Cristina vai ver ali, eu não sei onde é que tá, eu vou pela minha ordem aqui. Tá. Como se avalia a parte psiquiátrica, tá? Como se avalia o diagnóstico do autismo na área médica? Quais as ferramentas que vocês utilizam, assim, para fazer esse diagnóstico? Certo. Dentro da psiquiatria, as ferramentas utilizadas para o diagnóstico de autismo é uma anamnese detalhada com os pais. O que é a anamnese? É a entrevista que o profissional vai fazer com os pais do autista. É importante que haja observação do paciente, contato com a escola, se ele já estiver frequentando, diálogo com os demais profissionais que acompanham ele, que pode ser a fono, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico, cuidador, enfim, toda a rede que se dedica ao caso daquele paciente. Agora, quando um pai me procura para investigar esse diagnóstico pela primeira vez, eu costumo construir esta rede multidisciplinar e sempre atenta ao contexto social e econômico, porque eu atendo no CAPS, sou psiquiatra infantil no CAPS de Nova Santa Rita, e os recursos financeiros desses pacientes são restritos. E em cada município existe um acesso diferente às associações, às APAES, às ONGs. Então, eu gosto de investigar na anamnese a história pregressa, ou seja, a história do início da vida dessa criança, de todo o desenvolvimento, como, por exemplo, a idade que começou a falar, a idade que começou a andar, que largou as fraldas, se ele usa bico ainda, mamadeira, quais são os hábitos alimentares, as brincadeiras que gosta. E é importante também eu tentar trabalhar junto com um neurologista quando é possível, né? Porque o neuropediatra, ele também auxilia a investigar atrasos no desenvolvimento e solicitar exames de exclusão para doenças neurológicas. Daí, sim, a gente solicita eletroencefalograma, tomografia de crânio, ressonância, pede Ubera. E o pediatra também é importante estar envolvido para auxiliar no diagnóstico. Eu gosto de pedir a testagem neuropsicológica, quando os pais têm esse recurso, mas a falta, por vezes, desses exames psicológicos ou desses exames de imagem, ou então desse apoio dessa rede de outros especialistas, não são limitantes para que seja realizado o diagnóstico. Vejam, dar um diagnóstico ao seu filho é uma das tarefas mais difíceis. E não deve ser falado no primeiro encontro. Pelo contrário, são vários encontros que permitem que a família e a criança se vinculem
para que daí possamos dar o diagnóstico. Eu sei que parece que eu estou romanceando toda essa fala, né? Mas o contato com o paciente e os pais deve sempre ser muito cuidadoso e é preciso que se tenha cuidado antes de gerar um impacto que o diagnóstico pode causar. Então, é muito comum, por essa razão, desses pais não confiarem no primeiro profissional e procurarem o parecer de outros especialistas, o que, ao meu ver, acaba se tornando uma caminhada ainda mais desgastante emocionalmente para esses pais. Eu acho que é bem isso. Agora, a segunda pergunta, tu já respondeu um pouco. O autismo, então, pelo que tu falou, ele é multifatorial, né? A gente sabe que ele é multifatorial. Não adianta examinar só uma parte do indivíduo, né? Agora, a segunda pergunta é assim, existe algum teste ou exame específico para determinar o autismo? Sim, é o exame clínico. Eu sempre costumo dizer que a clínica é soberana. Então, a gente faz o diagnóstico através dessa anamnese, né, que é a entrevista com os pais e o desenvolvimento da criança. Eu gosto de complementar o exame clínico, que é o exame do estado mental, o exame do neurodesenvolvimento. Eu gosto de pedir sempre uma avaliação neuropsicológica para um psicólogo da área, né? Porque nenhum exame de imagem, ou exame de sangue, ou exame de audição, ou exame de visão, um eletroencefalograma, uma tomo ou uma ressonância fazem diagnósticos de autismo ou de qualquer outra doença psiquiátrica. Estas são ferramentas que eu geralmente utilizo para excluir outras doenças. Então, serve mais para tu detectar se tem alguma coisa física, junto, né? Por exemplo, se a criança tem epilepsia, eu vou poder ver no eletroencefalograma. Se tem alguma má formação cerebral, eu vou conseguir ver no exame de imagem, né? Cubera, é importante eu ver como é que está a audição, se está escutando bem. Então, é isso, a gente vai precisar dessa rede multidisciplinar de vários especialistas. Sim, por isso que a gente diz que é tão complexo, né? Como é que esse Ibera funciona? Tem uma gama de pessoas que às vezes me perguntam, eu não sei dizer porque não é do meu tempo. O meu tem 28 anos, nem se falava em Ibera. O que consiste? O Bera, ele é um teste de audição que é realizado por uma fono. Geralmente, os consultórios de otorrinos já disponibilizam a fono que vai fazer esse exame específico. Então, vai testar se a criança, ela escuta do ouvido direito, testa o lado direito, testa o lado esquerdo, vê se... porque muitas vezes o autista, ele fica compenetrado na atividade dele, né? E aí os pais chamam e ele não responde. Então, para a gente descartar problema de audição, é importante que o Bera seja um exame complementar para o diagnóstico. É tipo uma audiometria? É uma audiometria mais elaborada, mas é tipo uma audiometria. Tá, porque esse o meu fez quando era pequeno. Esse aí já tinha, audiometria simples já tinha. Ele é feito na cabine da audiometria, é a mesma coisa. Tá. E que orientação você daria para os pais relacionando os sintomas de depressão? Como identificar diferença entre tristeza comum e tristeza depressiva? Porque a gente sente assim, nos nossos jovens, principalmente autistas, né? Porque nós temos na associação de todas as idades, que eles têm melancolia, que eles passam por um período bem depressivo. Às vezes é só uma tristeza, mas como que a gente vai identificar isso? Tem alguma marca? Sim, não, na verdade, costumo dizer que a depressão ela é uma doença psiquiátrica, mas que envolve um conjunto de sintomas. Não é só a tristeza, é um conjunto de pelo menos 5 sintomas, em que a tristeza ou a perda de vontade faz parte desses 5 sintomas. E é importante que esses sintomas tenham um tempo de duração superior a 2 semanas. Então, é uma tristeza ou uma perda de vontade que vai ocorrer... Minha bateria está baixa. Que vai ocorrer por no mínimo 2 semanas e na maior parte do dia desse paciente. Mas junto com esses sintomas de tristeza e falta de vontade,
A pessoa também pode ter perda de peso ou ganho de peso sem fazer dieta, insônia ou sonolência excessiva, muita agitação ou aquele retardo psicomotor mais lentificado. Ele refere muito cansaço, uma perda de energia quase todos os dias, tem sentimento de culpa, a concentração diminui e pode haver também pensamentos de morte, com ideação suicida ou não. Já a tristeza comum, eu vejo como uma externalização de uma emoção perante alguma situação. E não tem duração de 2 semanas, pode durar alguns dias. Até que a pessoa consiga desenvolver ferramentas para lidar com o que lhe causou essa tristeza. Mas logo já consegue se envolver em outras atividades e a gente apresenta 27 emoções, né? E aí, dentre a tristeza, logo vem a alegria, a ansiedade, o medo, a calma, o tédio, o nojo. Já a depressão, não. A depressão é aquela tristeza por 2 semanas, todos os dias, na maior parte do dia, junto com outros sintomas associados. Ela é mais longa, então. Ela tem um prazo. Ela é mais longa. E não é só a tristeza que tem que existir, né? Tu vai ver que a criança ou adolescente, ele também pode ficar mais irritado, perda de apetite, não quer mais comer, ele se isola mais no quarto, não quer interagir, ou até fica mais agressivo, junto com a irritabilidade, né? E a tristeza, tu vê que pode ser, de repente, quando ele recebe uma negativa, a mãe não deixa naquele momento ele fazer o que ele queria passear e não deu, choveu, e aí ele fica triste, porque ele, né? Queria ir na associação, por exemplo. Ninguém levou. É uma coisa de momento. Uma coisa de momento. Pode durar alguns dias? Pode, mas não vai acontecer por 2 semanas direto. Sim, que nem a depressão. Acho que ficou claro. Agora, então, qual o prejuízo que se pode ter ao trancar algum tipo de tratamento ou medicamento por conta própria? Por exemplo, eu não vou mais na terapia, não vou mais levar, eu não tenho dinheiro, o ônibus está difícil de pegar, ou eu cansei porque não está dando resultado. Qual o prejuízo que pode trazer ao nosso autista? Bom, aqui acaba falando na pergunta do tratamento medicamentoso, né? Depois nós vamos falar. O problema de trancar esse tratamento medicamentoso. Eu costumo dizer nos meus atendimentos que a medicação vai auxiliar na remissão dos sintomas, né? Todos aqueles sintomas da depressão que eu falei, o medicamento ele vai auxiliar. E é comum que os pacientes ou os familiares, os pais desse paciente, fiquem com medo quando eles leem a bula ou quando escuta alguém que já tomou o mesmo remédio, que deu um enorme mal-estar, e a pessoa ou o familiar resolve nem iniciar a medicação. Mas também tem casos em que a pessoa inicia o tratamento, se sente melhor e resolve parar, porque está bem. Ou o contrário, a medicação pode dar um efeito colateral e não conseguiu acessar o médico para dizer que deu muita dor de cabeça, muita dor de estômago, e aí acaba interrompendo. Então, eu vou dizer que cada caso é um caso que eu atendo. Por isso é importante que se tenha o contato do profissional e é importante que se tenha uma aderência nas consultas para que a medicação possa ser discutida em todos os aspectos. Eu falo para o paciente que eu não obrigo ninguém a tomar medicação. Ou fico braba se ela for interrompida sem a minha orientação. Mas os sintomas vão continuar. E os sintomas, eles podem ser mais prejudiciais que os efeitos colaterais. E por isso, é importante que eu saiba como é que está sendo esse processo. Eu gosto de pedir, na primeira consulta, que o paciente que me procura retorne em 15 dias para me comunicar como vem se sentindo. Porque esses primeiros dias podem ocorrer alguns efeitos indesejados, como dor de cabeça, náusea, tontura, sonolência ou aumento da ansiedade. Então, resumidamente, é isso. Tá, e uma pergunta. Vamos entrar agora na parte da medicação, então. Como podemos perceber se o nosso filho necessita entrar em medicação?
Qual é o momento assim que a gente percebe, não dá mais, vamos ter que entrar. Porque tem dois tipos de pessoas, ou mais, né? Mas eu vou te dizer dois, que eu conheço. Uhum. Tem umas que não querem dar medicação de jeito nenhum. Eu era assim com o meu. O meu tomou medicação por completo. E outras pessoas já desde cedo já querem dar. Então, acham que precisa dar. Tá? Eu não dei, mas hoje eu me arrependo. Porque eu não precisava ter passado com ele tudo que eu passei, por ignorância. Não ter iniciado daqui a pouco. Porque a gente sempre tem aquela coisa com a medicação é ruim, Ai, vou ter que dar medicação. A gente tem um certo preconceito, né? Algumas pessoas, a grande maioria, eu acho. Então, como que a gente vai saber? Não, agora é o momento. Tem como saber? Ou é profissional? Pois é que o familiar desse paciente, quando ele me procura, seja no CAPS ou seja no meu consultório, ele pode vir para ter um diagnóstico, né? E muitas vezes o diagnóstico não significa receber uma medicação, porque ele tem o diagnóstico, mas ele está dormindo bem, a criança não está agitada, não está agressiva, está se alimentando bem. Então, a gente vai atrás do diagnóstico, mas sem falar de medicação. Então, é muito comum eu ter alguns casos que não faz uso de remédio. Então, a medicação, na minha prática clínica, é uma das estratégias terapêuticas que eu utilizo quando eu vejo algum sofrimento. Então, quando tu falou que se arrependeu, é porque teu filho e você ficaram muitos anos com este sofrimento sem ser tratado. Verdade. E aí, a gente vai entrar com a medicação quando eu vejo que o manejo comportamental dos pais ou dessa equipe multidisciplinar não foi o suficiente. Então, essa criança, ela já tem auxílio do psicólogo, da fono, mas mesmo assim não está resolvendo. O pai está mudando rotinas, está entendendo a linguagem dele, mas mesmo assim a criança continua com algum sofrimento. Então, geralmente, quando os pais chegam na consulta psiquiátrica, como sendo a última opção para lidar com aqueles... Eu geralmente estou acolhendo uma família que está exausta, né? Verdade. A última alternativa é ter que procurar o psiquiatra. Então, para eu iniciar a medicação, as razões são variadas. E cada caso tem um olhar particular. Mas, respondendo a pergunta mais objetivamente, eu costumo medicar em casos de insônia, ou de agitação, de medo, de depressão, de agressividade. E a agressividade pode ser tanto autoagressão ou heteroagressão, e por vários outros motivos. Porque o autismo, ele também pode vir associado a algumas outras doenças psiquiátricas, como déficit de atenção, a deficiência intelectual, ansiedade, esquizofrenia. Então, a gente tem que avaliar, né, tudo isso. Pois é, eu li em algum lugar, tu pode me dizer melhor, que a percentagem do autismo, ele é só 20% autista, né? E a maioria menino, tem uma comorbidade, né, junto. E que, como não se tem uma medicação para o autismo, como é multifatorial, em cada um vai agir de uma maneira. Então, eu acho que não vamos chegar numa medicação única, né? Quando chegar a medicação para o autismo. E aí, tu já me respondeu até a outra pergunta aí. E os medicamentos mais utilizados para tratamento relacionado ao foco, agitação, ansiedade e perda do sono. Que, assim, uma coisa que incomoda muito é a perda do sono. Porque o sono, tu perde aquela noite de sono, no outro dia tu tem tudo para fazer. E aquilo vai virando uma bola de neve, vai estressando, vai criando ansiedade, tanto na família, de quem convive, quando tem irmãos, quando tem familiares, e a gente acha, só porque perdeu o sono, mas isso aí acarreta uma série de consequências, principalmente daí eles passam o dia irritado, os que são agressivos ficam mais agressivos, né? Os que são sonolentos daqui a pouco estão com sono de dia, de noite já não vão dormir de novo. Qual é a situação mais específica, assim, para esses casos? Eu acho importante, primeiro, a gente contextualizar esses sintomas do paciente, porque não existe um remédio específico para eu tratar a tristeza,
ou a agitação, ou a perda de concentração, ou a insônia. Lembra que eu falei que a depressão é um conjunto de sintomas, onde a insônia faz parte, a ansiedade pode fazer parte, né? A perda de foco pode estar relacionado também. Então, para a depressão, a gente vai usar um antidepressivo para tratar vários sintomas. Sim. Então, como eu expliquei nessa pergunta sobre a depressão, que um conjunto de sintomas são necessários. Então, quero dizer que uma mesma medicação pode ajudar no tratamento de uma doença que vai amenizar um conjunto de sintomas. Para os portadores de autismo, que por alguma razão precisam de alguma medicação, podemos usar quase todas que a gente dispõe na psiquiatria. Só que a gente tem que avaliar, né? Tomar cuidado com a idade desse paciente, com o peso, se ele tem problemas cardíacos, neurológicos. Então, eu já utilizei risperidona, já usei quetiapina, aripiprazol, fluoxetina, ritalina, a carbamazepina, o ácido valproico, a clorpromazina, mas não existe um tratamento específico para agitação, porque a gente tem que avaliar se essa agitação ela está relacionada, por exemplo, a uma mudança da rotina, né? Sim. Esses dias eu atendi um autista que a mãe me trouxe que ele estava mais agitado e começou a ter muito medo, porque na PAI, onde ele estava sendo atendido, num outro município, começou a ter uma obra. E ela falou assim, eu tive a sensação que toda vez que meu filho ia para o atendimento com a fono, eles ligavam as máquinas. E aquele barulho da máquina começou a deixar ele com medo. Então, quando ele ia para fora da casa dele e ele via alguém só passando com um cortador de grama, ele já ia correndo para dentro de casa se esconder atrás da porta. Ou ele ficava muito agitado. Então, a gente tem que também fazer uma avaliação por que de repente ele ficou agitado, né? Mas a gente medica, assim, daí a gente avalia esse contexto e pode dar uma medicação que é específica, pode ajudar na ansiedade, pode ajudar na agitação, na perda de sono, por exemplo, a risperidona, né? A risperidona pode ajudar em todas essas questões, né, do foco, da agitação, da ansiedade, da perda de sono, mas às vezes não é o suficiente. O que eu ia te perguntar, porque eu vejo assim, ó, nessa minha caminhada, eu já experimentei uma gama bem grande de medicações, como várias mães também. E eu notei assim, ó, o meu filho estabilizou com associação de várias medicações. Com certeza. Se eu te disser hoje assim, ó, qual é que está fazendo efeito, qual é que eu posso tirar, eu não sei. Ele associou e deu certo. Ótimo. Aí estabilizou e a gente ficou nessa associação. Então, ele toma vários remédios, né? Meu sonho seria ele tomar mas ele estabilizou com vários. Então, a minha angústia era assim, ó, eu chegava no consultório do psiquiatra, não aumentava mais a dose, aumentava a medicação, era essa com aquela, e isso vai gerando assim, uma ansiedade muito grande na gente. Porque o que a gente pensa, né? Medicação tem efeitos. O que está trazendo assim, de efeitos, né, para o meu filho? A gente tem muita dúvida nisso. Tu acha assim, tem uns que a gente vê pelo exame de sangue, né, que a gente vive fazendo o controle de sangue. A longo prazo, tem algum déficit nesse conjunto de medicações, assim? Ou o que pode acontecer? Eles deixarem No meu caso, eu vou te dizer o que acontece. Que eu já percebi. Para de fazer efeito e ele tem que trocar aquilo de novo. Faz aquele efeito maravilhoso e daqui a pouco parece que o organismo acostuma. Até o nível no sangue vai lá embaixo, mesmo ele tomando a mesma quantidade. O que tu tem a me dizer a longo prazo? É normal estar trocando e botando e tirando? No caso do autismo, acho que é, né? É normal, por isso que é importante ter sempre esse vínculo com o profissional, né? Os pais poderem relatar, olha, eu percebi que diminuiu o efeito, aquela dosagem já não tem mais aquela ação, mas o que eu realmente percebo é que os pais ou até os pacientes... Doutora, já trabalhou... uma pergunta. Que os pais ou até... que os pais... Puxa, agora eu perdi a linha no raciocínio. Da medicação, quando saber se está fazendo efeito... Conversar o que eu percebo é existe muita troca de laboratório, sabe?
Então, às vezes, os pais estão usando um tipo, por exemplo, de carbamazepina, ou estão usando a carbamazepina do SUS, ou eles compram, mas aí mudou o laboratório. O Tegretol é diferente da carbamazepina genérica, mas ele também é uma oxcarbamazepina. Então, eu vejo muita diferença da sertralina genérica e de uma similar, por exemplo. E aí eu vejo uma baixa do efeito, né? Essa é uma das questões que eu atendo com muita frequência. Mas também tem isso que tu disse, vai se acostumando, a criança ela vai crescendo, vai passando por fases, hormonalmente também ela vai mudando, né? Então, se ela muda os hormônios, mudam também os comportamentos. E aí a medicação, num certo estágio da vida, já não vai agir quando ele virar adolescente, por exemplo. Sim, já tem que ser mais, né? E o que tu percebes, assim, falando na psiquiatria, né? O autismo é uma das deficiências que eu acho que mais tem essa intolerância a medicações, né? Será que é porque não tem uma específica? Ou tem outras doenças psiquiátricas que também têm essa resistência? Tem, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, a dependência química, né? Às vezes até a própria depressão, quando é uma depressão recorrente, que o paciente já experimentou vários antidepressivos. É muito comum também, em casos de depressão, a gente fazer tantas associações quanto a gente faz com o autista, né? Sim. Então, o autismo requer mesmo esse olhar, esse cuidado, acaba virando, às vezes, uma polifarmácia, né? Mas não é exclusivo do autismo. Tem várias outras doenças que a gente acompanha que depende, por exemplo, do tempo que essa pessoa levou para procurar ajuda. Sim. Quando a gente atende, por exemplo, uma esquizofrenia hebefrênica na adolescência ou na infância, se os pais procuram logo no início o tratamento, a gente vai conseguir, digamos, salvar aquele cérebro, né? E ele poder ser uma criança, um adolescente mais ativo, mais produtivo. Mas quanto mais tempo leva, mais prejuízos pode causar na formação, né? Porque é uma criança, é um adolescente. Cristina, e quando que a gente nota, assim, que a medicação está dando efeito contrário, tá? Eu notei que eu já passei por isso várias vezes. Quando eu notei que estava dando um efeito contrário à medicação, tá? O meu filho, ele não pode tomar nada com diazepínico. Ele tem um efeito contrário, descobri na prática. Eu também não gosto de prescrever benzodiazepínico. Pois é, sabe o que dá nele? Ele não dorme. Ele ficou 4 dias e 4 noites sem dormir. E mesmo assim, naquele tempo eu não tinha muita experiência, eu não parei com a medicação. Eu segui dando e ele não dormindo e aquilo foi virando uma bola de neve. Quando eu percebi isso aí, a melhor coisa, é claro, que é consultar o médico, mas não conseguindo, a gente para, reduz, o que a gente faz? Então, quando ocorre dos pais perceberem comportamentos que antes não eram habituais dentro da rotina do filho, como tu acabou de dizer, insônia, ou ele fica muito sedado, ou mais ansioso, ou aumenta muito o apetite, é muito importante que tu esteja bem vinculado ao profissional que esteja acompanhando esse caso. Quando o psiquiatra infantil ele inicia alguma medicação numa criança ou num adolescente que antes nunca havia tomado qualquer remédio, é muito importante que seja frisado aos pais na consulta todos os possíveis efeitos positivos e negativos daquela medicação, para que não tenha pânico quando for iniciar o tratamento e o efeito negativo surgir. Por isso é importante que se inicie com doses pequenas, em horários pré-estabelecidos, para que esse efeito colateral também não interfira na rotina do filho. Os pais precisam saber que leva de 2 a 3 semanas para esses efeitos negativos passarem, né? E nesse início, os efeitos negativos são maiores do que os positivos. E ter o contato do profissional que acompanha é importante para que todas as dúvidas sejam sanadas antes da medicação ser interrompida abruptamente e o efeito desejado não for percebido no tempo proposto.
Bem explicado. E a parte da administração de medicamentos, tá? Isso é outra dúvida que a gente tem. Como são bastante medicações, eu tenho uma experiência hospitalar em outras áreas, tá? Eu noto que dá tudo junto. Dá de manhã, um pouco meio-dia, um pouco de noite. Tem pais que preferem diluir mais essas medicações para a criança não ter algum efeito colateral. Porque assim, ó, eu tenho experiência que crianças tomam, depois 40 minutos, se agitam, depois baixa, depois melhora. Então, a gente já, quando vai dar o remédio, a gente já sabe o que esperar. Tem alguma coisa assim que a gente possa dar, se está certo diluir ao dia, ou se é assim mesmo, dá tudo de manhã, tudo de noite e acabou o assunto? Requer mais atenção, tá? Eu sei que requer mais tempo, requer mais atenção, mas eu quero saber se vale a pena isso. Diluir mais. Vale a pena sim. Os horários pré-estabelecidos pelo profissional que acompanha o seu filho, é importante que seja respeitado, mas com uma ressalva, né? São os pais que vão avisar para esse profissional se houve uma adequação naquele horário que a criança está tomando ou não teve. Eu acompanho casos em que as mães entendem a necessidade da medicação ser fracionada 3 vezes ao dia, o que é muito comum a gente fazer no tratamento da criança autista. Mas também eu analiso, junto com os pais, toda a rotina do filho, como o horário da aula, o horário das refeições, o horário em que ele dorme, o horário que ele acorda, o momento que ele tem de conviver com a família. Então, as medicações são prescritas conforme o momento em que o sintoma se evidencia mais. Mas como eu respondi, cada caso é um caso, né? Muitas vezes os pais... Vai da percepção da família, que conhece no cotidiano a criança, né? E relatar com o profissional. E muitas vezes os pais, eles costumam ter uma boa abertura comigo e dizem que resolveram mudar o horário daquela medicação antes de conversar comigo, porque eles perceberam melhora do comportamento. Então, algumas medicações, elas são mais pontuais para isso, já outras que têm efeitos colaterais sedativos, por exemplo, dá muito sono, em função do efeito colateral, tem que ser cuidado o horário que vai ser administrado. Tá. E agora, eu acho que é uma pergunta mais que nós temos aí, né, sobre a saúde mental do autista e do cuidador. Do autista a gente falou, né, que é através das terapias, que não pode parar, tem que continuar, a medicação. E o cuidador? A preocupação da nossa associação é muito com o autista, mas a gente pensa muito no cuidador também, porque a gente acredita que nós como pais, a gente tem que estar bem para cuidar deles. Se nós não tivermos, a gente não vai conseguir cuidar nem deles, nem da gente. E começa a ficar um círculo vicioso. Aí a gente adoece o físico, adoece o mental, e a criança cada vez vai piorando mais. Ela não tem aquele ganho. Como que a gente pode cuidar da saúde mental do pai e da mãe, sendo que a gente tem toda essa responsabilidade com medicação, com terapias? Qual é o apoio assim, que a gente pode ter para tentar melhorar a nossa saúde mental? Que pergunta é essa minha, né? Mas sabe que quando a gente atende a psiquiatria infantil, a gente acolhe os pais juntos, né? Eu percebo quando o pai está mais ansioso, está mais irritado, está depressivo, está com insônia. Eu costumo pedir para ele procurar uma ajuda complementar ao tratamento do filho. E eu gostaria de dizer aos pais que toda atividade em grupo ela é bem-vinda, como participar da Associação Paz e Amor, porque eles não vão se sentir sozinhos, ainda que por muitas vezes eles se sintam quando alguma situação acaba fugindo do controle e não tem com quem dividir naquele momento. Para participar de grupos, tanto físico como agora, né, virtuais, e aceitar ajuda para buscar um tratamento para si, quando se sentirem cansados e adoecidos, é muito importante. Então, o atendimento psicológico aos pais de autistas, ele é essencial
para que possam receber o combustível necessário para seguir nessa causa e poder estar forte para ajudar o seu filho. Porque muitas vezes a gente fica muito sobrecarregada, né? Acontece, as mães, os pais, o cuidador em si, que muitas vezes é até uma avó, uma tia, né? Outra pessoa, a gente se nega muito, a gente se acha que a gente não precisa. Quando a gente vai falar em grupo, né, que a gente tem o grupo das mães, a mãe sempre se coloca em último lugar. Ela acha assim, não, eu não preciso, o primeiro é para ele. A mãe não falta nenhuma terapia deles. Não falta psiquiatra, não falta terapia, não falta nada. Mas o autocuidado, às vezes, é negligenciado. Nós já tivemos casos, assim, bem graves na associação, né, que a gente vem negligenciando. Também estou falando por mim. Tá? Não estou falando a terceira pessoa, porque eu também estou negligenciando a minha saúde. E tu acha, então, que uma ajuda psiquiátrica viria a calhar? Psicoterápica, psiquiátrica, medicamento? Eu vejo que para os pais, atividade em grupo é muito bom para eles poderem compartilhar vivências parecidas, para eles não se sentirem sozinhos, ou seja, acharem que só o filho deles tem esse problema, né? Começa primeiro por um acolhimento em grupo desses pais. Depois, se ele tiver associado ainda sintomas depressivos, né? Achar que não está dando conta, o atendimento psicoterápico individual ajuda muito. Mas se mesmo assim ele tiver com sofrimento, como eu expliquei das características da depressão, né? Com sofrimentos que acontecem na maior parte do dia, que mesmo conversando não está resolvendo, aí a gente vai pensar, assim, numa medicação. Sim. Mas o grupo fortalece muito. A gente sente que, assim, ó, desde que começou o grupo, nós temos uma rede. Muitas mães falam isso. Tu assistir lá o vídeo da Natura, tu vai ver que tem uma mãe que me toca muito quando ela fala, eu achei que só eu passava por isso. E hoje eu vejo que não, que tem outras famílias para dividir. Hoje a gente já não se sente sozinho, porque qualquer coisa, a rede social ajudou muito também. Qualquer coisa a gente pega o telefone, conversa, diz eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Mesmo que não peçam, às vezes nós mesmos percebemos que alguém está mal e a gente já começa, a fulana não está bem, quem sabe vamos, né, vamos aconselhar a fazer isso, vamos aconselhar a família. Isso é muito importante. A associação, eu vejo assim, pessoalmente, eu já tive muitos ganhos. Muito. Para mim, tudo que eu ganhei até hoje da associação já valeu tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho trabalhado. Porque muda comportamento na tua casa, na tua família, nos teus parentes, muda a maneira de tu encarar. O autismo na minha casa não mudou. O que mudou foi a forma com que eu estou lidando com o autismo. E eu procuro fortalecer as mães nesse sentido, de que ela vai passar por aquilo ali, a outra também está passando, mas vai passar. Daqui a pouco vai ter outra mania que eles vão pegar e a gente vai passar. Só que as mães têm que botar na cabeça que elas têm que se ajudar. Elas têm que também procurar ir nas terapias, quando é solicitado, que a gente encaminha também, ir nos grupos. Agora, essa ideia desse grupo virtual, ela vai ser bem-vinda, porque a gente tem notado que muitas mães estão participando, porque elas estão em casa. Às vezes não tem quem deixar o filho, às vezes tem, mas não quer. Eu já passei muito. Aí tu não quer deixar com ninguém, não, meu filho, eu não posso deixar. E a gente vai negando e vai não querendo, enfim, fazer as coisas que é benéfica para nós. Então, eu acho que isso aí é bem importante. E a associação sempre pensou no bem-estar da família. Porque a gente não vê só o autista, a gente tem que ver aquele contexto familiar. Como tu disse, que tu analisa a família, né, o contexto que está acontecendo. Tanto para medicar, quanto para flexibilizar medicações. Tem famílias que não sabem nem dar a medicação. Tem uma dificuldade aí, né? Outras é aquilo que tu diz assim, mas tá bem, agora eu vou parar porque eu tô bem. Mas tá bem justamente porque tá tomando a medicação, né? Então, é um cuidado bem grande que a gente está sempre falando em grupo. E eu acho que o grupo e as terapias é um conjunto. Tudo tem que andar junto. Não adianta só, eu faço só essa terapia aqui, vai adiantar. Não, é medicamento, quando precisa, lógico. A medicação, a psicoterapia, o grupo, tá isso, né?
o grupo, tudo vem a ajudar, né, Cristina? Não é Isso. só... E a incidência está bem melhor agora, né, Cristina? Uhum. O que que tu acha, assim, da incidência? Ela realmente está maior ou ela está mais diagnosticada? Eu acho que ela está mais diagnosticada, né? É, né? Eu vejo que a busca por um diagnóstico tem sido cada vez mais precoce. Claro que a gente tem regiões do Brasil que o acesso ainda é muito difícil ao profissional, né? E claro que a gente vê, às vezes, relatos de profissionais que falam que conhecem a vizinha, que vê que o filho dela é autista e a mãe está em negação, né? Deixa o filho com manias que ela não quer ver, que precisa de ajuda, mas na sua maior parte do tempo, assim, a gente vê que o acesso ao diagnóstico tem sido mais pontual, assim, mais cedo, e a maioria dos pais procuram. Eu tive diagnóstico tardio, porque não se conhecia autismo, né, 28 anos atrás, e eu acho que ele teve bastante prejuízo, ele poderia ter desenvolvido mais. Naquele tempo não se falava em diagnóstico, não era importante como é hoje, porque para te ter acesso hoje a médicos, a terapias, tu tem que ter o diagnóstico. Uhum. Essa é a importância atualmente do diagnóstico. E as mães correm muito atrás disso pela necessidade de ser atendidas. Quando ele era pequeno, não tinha tipo diagnóstico nenhum. Ele foi estimulado dentro do que tinha na época e nunca ninguém me pediu diagnóstico. Eu fui ter agora com ele, com acho que 18 anos, quando eu fui fazer a interdição, que eu fui fazer o diagnóstico por escrito, que a psiquiatra me deu. Porque até então eu nunca precisei de papel. Mas hoje as mães estão precisando mais cedo para elas ingressar nas terapias mais cedo, né? Porque começar, a gente sabe que mais produtiva a criança fica, né? É verdade. Eu não sei se tem alguma pergunta, eu não consigo enxergar daqui. Se tem alguma pergunta. Aqui, ó. Meu menino faz uso de Aldol e já fez uso de outros medicamentos. Não é agressivos. E os médicos deram para agitação. Os remédios foram dados para agitação. Ok, o Aldol, ele é um antipsicótico mais antigo, né? Mas igual a risperidona, igual a quetiapina, e ele funciona assim para agitação. Só tem que tomar cuidado com a dose que utiliza, porque ele pode dar alguns efeitos colaterais, né? Rigidez. Então, é uma medicação boa e, sim, muito usada. Sim, o meu menino está fazendo o uso, né? Depois de usar tudo que era mais moderno, foi o Aldol e é o que está se dando muito bem. Ele toma até aquela de depósito. Que bom. Injetável foi o que a gente conseguiu ajustar. Oi? Tem mais uma parte? E os remédios foram dados para agitação, mas não estão dando efeito. Esse, no caso, nem bem nem mal, apenas nenhuma diferença. Os outros foram horríveis. Se eu não for dar mais medicação, eu estaria fazendo mal para ele? Então, ela quer dizer que o Aldol não fez bem nem mal. E as outras medicações foram terríveis. Eu estaria fazendo mal se não desse a medicação para ele? Como eu falei, né? A agitação pode vir junto com um comportamento de autoagressão, heteroagressão, ou seja, a criança... Eu tenho um autista severo que ele bate com a cabeça na parede, na geladeira, né? Então, é um sofrimento muito grande para todo mundo, né? Então, muitos fazem. Então, a gente tem que tentar com outros remédios. Ou então, ajustar a dose, porque às vezes eu vejo que a criança está em uso de um remédio muito bom, mas não chegou na dose terapêutica. Por exemplo, não adianta eu querer medicar com 0,5 de risperidona, não deu certo, pronto, vamos trocar. Não, tu tem que chegar até a dose terapêutica, tu vai tentar com 6 miligramas, né? Só que isso a gente tem que estar sempre acompanhando. Então, tem que ver a dose do Aldol que está fazendo uso, tem que ver quais foram essas outras medicações que não deram certo, por que não deram certo,
né? Mas sempre tem que tentar outras. Não vou dizer que tu tá fazendo mal em não dar o remédio, mas tem que ver se essa agitação tem causado algum prejuízo, por exemplo, até social. Ela é tão agitada que, por exemplo, não está dando nem para levar na Associação dos Pais e Amor, porque ele vai lá, ele é muito agitado, ele não se concentra na atividade, ele pode fugir. Então, às vezes, em função da agitação, não tira nem a criança de dentro de casa, né? Evita levar na escola. E isso já gera um prejuízo, né? Um atraso no desenvolvimento. Bem, Cristina, falando nisso, assim, explorando um pouquinho mais, que não, eu acho que as perguntas terminaram aí, né? Uhum. Tá. Não, entrou ali? Entrou essa pergunta? Tá, eu não estou enxergando aqui. O que pergunta do canabidiol? Como é que tá, Cristina, o uso do canabidiol? Tem usado? O canabidiol, eu acho ele muito interessante. Eu já fiz algumas aulas, né, com especialistas que fazem uso. Fiquei contente com a notícia de que ele ia ser liberado pela Anvisa, mas depois eu li que o trâmite demora até a gente ter acesso ao uso nas farmácias. Então, eu ainda não prescrevo. Mas se o acesso fosse mais fácil, eu prescreveria sim, né? Eu acho que é um bom recurso. Hoje, tu tem que pedir permissão, né? A medicação tem também, acho que em Minas Gerais, um lugar que fabrica essas medicações, tem no Brasil. Mas o acesso a elas ainda é muito burocrático, né? Acho que é na Abrace, né? Abrace o nome, eu acho. Acho que sim. Sim. E, então, tu acha que vai ser produtivo esse uso? Olha, eu vi que para Alzheimer tem causado um bom resultado, doenças, como é que eu diria, neurodegenerativas, assim, né, que a pessoa sente muita dor, ele também auxilia. Então, para o autista, eu acho que a gente teria também um sucesso no tratamento, mas o Brasil ainda não liberou. Tá. E eu sou uma que vou fazer uso, assim que liberar. E a medicação alternativa nas linhas dos óleos essenciais, coisas mais naturais, tem alguma coisa que o psiquiatra possa orientar mais nessa linha? Não. Mais alternativa? Não tem uma linha. Como tu vê essa linha? Adianta, não adianta? Eu acho que é um recurso que pode ser utilizado como mais uma tentativa de melhorar a qualidade de vida, mas sem abrir mão das medicações psiquiátricas, porque os comportamentos são neuroquímicos, então a gente vai precisar de medicações que agem, e os óleos essenciais ajudam a relaxar, né? Ou floral, enfim, mas não vai agir na química, né? E precisa da medicação. Tem pais que querem usar junto com o meu tratamento, ok, a gente avalia qual é a medicação, tem que avaliar da onde vem essa medicação, qual é o laboratório, porque eu vejo que muitas vezes esses remédios são muito mais caros do que os que a gente prescreve, né? E não faz o efeito desejado. Uma botou aqui, ó. Eu notei essa diferença do laboratório na medicação do meu filho, quando houve a falta da Ritalina nas farmácias. Ele não se adaptou ao genérico e com o uso da quetiapina também. Melhor efeito com quietos, né? Não, agora saiu, né, faz pouco, 1 ano, 2 anos, a Ritalina genérica, que é o metilfenidato, né? Antes o SUS dava Ritalina, agora ele também está usando o genérico. Mas aí o que acontece? A gente tem que aumentar a dosagem para fazer o efeito. Então, às vezes eu tenho que dar 3 metilfenidato para fazer efeito de uma Ritalina, de um comprimido. Mas, às vezes,
é o que a gente tem quando o paciente só depende do SUS, né? Sim, mas é muito ruim isso. Ah, com certeza. Não tem que aumentar a dose, né? O especialista tem que acompanhar, com certeza. O aumento e a diminuição da dose sempre combinar com um especialista. Eu não sei no teu caso, mas o meu psiquiatra, por exemplo, eu tenho o telefone dele. Qualquer coisa que dê errado, eu já dou uma ligada. Mas não são todas as pessoas que têm esse acesso, né? A gente tem que procurar uma emergência. Nós já ficamos sem Aldol. Teve há pouco tempo atrás, teve a falta do Aldol também. Meses e meses de injeção, que não tinha matéria-prima. Pensa numa medicação tão antiga e não tinha a matéria-prima. Agora, outra pergunta. O Bera tem que ser feito com a criança dormindo? Espera só um pouquinho que vai cair a bateria. Tá, bota. Está em 1%. Tá. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô te vendo. Oi? O Bera. Oi, tá ouvindo, Cristina? Viva voz desativado. Eu tô te ouvindo. Tá pronto. Pronto, melhorou. Tô te ouvindo. Agora tô ouvindo, né? O Bera? Tá. O Bera tem que ser feito com a criança dormindo? Não, né? Eu acho. Não tem que ser feito. Só que tem casos que a criança é muito agitada, né? Mas não tem que ser feito com a criança dormindo, não. Pode ser acordada. E outra, né? Sim. O que tu acha, assim, pela tua experiência, que leva a criança a se agredir, tanto a autoagressão quanto a heteroagressão? Eu tenho caso assim, ó, que a criança está se agredindo. Ela não é agressiva com outras pessoas, ela é com ela mesma. Ela só fica agressiva quando tu tenta intervir. Como que a gente vai lidar com isso? Porque se ela está se agredindo, tudo bem. Ela vai ficar só se agredindo. Mas se tu for intervir, qualquer pessoa que for intervir, daí ela parte para cima da pessoa, porque ela quer continuar com aquela autoagressão. Por que eles têm essa necessidade da autoagressão? Bom, é que geralmente a autoagressão ela está associada com retardo mental, né? Então, a criança é autista, mas hoje a gente usa deficiência intelectual, né? Mas tem essa deficiência intelectual, então, que pode ser moderada a grave. Aí fica muito o entendimento. Por exemplo, tem criança que não precisa nem ter uma intervenção para ela agredir os pais, né? Ela está sempre machucando. Isso é um sintoma do deficiente intelectual, assim, que não tem crítica, não tem muito entendimento, e aí ele, como não é entendido, ele extravasa de uma maneira mais agressiva. E eles têm... muitos têm essa agressividade quando são contrariados, mas como tu disse, tem uns que do nada. Também mas daí, geralmente a deficiência intelectual está junto com o autismo. Está associado. Tá associado com o autismo. Não sei se tem mais alguma pergunta, Jairo. Porque a bateria acabou, daí eu tive que tirar o fone para botar o carregador. Sim. Tá. Agora tem uma pergunta ali, o grau de autismo, como a gente identifica? O meu filho é autista leve, o meu filho é autista moderado, o meu filho é autista severo. Como que a gente seleciona, vamos dizer assim? É difícil essa também, né? Essa é difícil, né? Porque a gente tem que ver o grau de comprometimento, né? Às vezes, o autista leve, ele, frequenta a escola regular, realiza provas, atende às demandas que são solicitadas e os pais vão descobrir mais tarde que ele é um autista leve, por alguns comportamentos na interação social. Mas tudo
vai depender do grau de comprometimento, né? O moderado, tu já vai perceber um prejuízo maior dos sintomas que definem o autismo, né? Sim. Então, pode falar. O cérebro do autista, tá? Isso aí é uma coisa neurológica, vou te perguntar. O cérebro, eu tenho a minha percepção que o cérebro do autista, como de qualquer outra pessoa, ele não tem limite de melhora, né? Ele vai assimilando. Eu noto que às vezes eles dão aquela parada por um tempo, entram para a concha, e depois, conforme a gente vai estimulando novamente, eles vão começando a aprender. Tu vai percebendo que tinha coisas que eles não faziam e eles começam a fazer de novo. Isso é uma coisa que já estava imprintada neles ou eles foram descobrindo novamente, assim, por eles já ter, ou é um desenvolvimento deles? Parece que ele está ali se desenvolvendo e, de repente, ele fica embotado de novo naquelas manias, né? Isso mesmo. Olha, não saberia definir como o cérebro do autista funciona para isso acontecer, né? Por isso que existe uma análise do ambiente. Por que de repente, ele estava se desenvolvendo bem e, de repente, ele se embotou, ele ficou mais retraído. Que mudança que teve? Porque o autista é uma criança, um adolescente de rotina, né? E quando sai dessa rotina, ele muda. Mas, assim, dizer que muda no cérebro, não sei. Ainda existe muito estudo sobre isso. É mais comportamental, tu acha? Eu vejo que é mais comportamental, mais o ambiente, as mudanças hormonais, né? Às vezes o nascimento de um irmão, né? Sim. A separação dos pais. Alguma coisa que choque, vamos dizer. E agora outra pergunta, como é trabalhada a aceitação do autismo com os pais e a aceitação da família? Isso a gente vê muito. Porque assim, ó, quando tu aceita, tu vai ter que tomar atitudes. Às vezes a gente está tão assustada que a gente não quer aceitar aquilo ali. Porque tu sabe que se tu aceitar aquilo ali, tu vai ter um longo caminho para trilhar. E parece que, assim, eu acho que a maioria das mães já passaram por isso, eu não vou enxergar, porque daí vai passar, daqui a pouco vai passar e vai ficar tudo bem. Mas quanto antes a gente trabalhar isso na gente, melhor é para o filho. Mas como trabalhar com a família quando não aceita? Às vezes Eu acho que o diagnóstico pode causar esse impacto, né? Negativo ou até de negação nos pais. Então, primeiro, é importante que a gente utilize de recursos, de avaliação psicológica, de vários encontros. Por exemplo, um exemplo que eu tive com uma criança com esquizofrenia ano passado, a mãe sempre ficava me questionando, será que ele não é esquizofrênico? Será que ele não é esquizofrênico? Vamos analisar primeiro o comportamento do ambiente, vamos avaliar o que está acontecendo. Ele tinha amigos imaginários. E aí a mãe sempre queria a minha confirmação desse diagnóstico, até que não tinha mais dúvida. Aí eu confirmei para ela. E eu achei que ela estava bem para receber, porque ela sempre me questionava se não era. E nesse dia eu vi que foi muito difícil, porque o mundo dela desabou o diagnóstico. Então, eu citei o exemplo da esquizofrenia, porque é uma doença crônica, né? É uma doença que a gente vê, ainda mais numa criança, uma piora. E o autismo, a mesma coisa. A gente tem que também ver se o pai está aberto para receber o diagnóstico, como é que ele está se sentindo com o filho ser diferente, que tipo de pressão que essa mãe, por exemplo, está sofrendo. Às vezes a mãe quer um diagnóstico, mas o pai nega. Às vezes tem questões até da religião que interferem. Então, a gente sempre tem que analisar como que esse pai está se preparando para receber o diagnóstico e poder falar, mas com um olhar positivo,
porque hoje o acesso aos grupos são mais fáceis. Então, se a gente poder dar o diagnóstico, mas já orientar ferramentas para esse pai procurar ajuda, por exemplo, da associação de vocês, já diminui esse tempo de negação que ele possa ter, né? Ou de não querer voltar mais, esse profissional não sabe nem o que está falando. Então, eu vejo que até o professor já... Eu recebo muita carta de escola dizendo assim, olha, eu suspeito que essa criança possa ter autismo. Então, a gente vê que os professores já têm esse olhar, a fono encaminha já com esse olhar, então, já é bem desenvolvido, né? Então, aí o pai caminha para o profissional e o profissional tem que ver até onde os pais têm entendimento da doença, né? E como é que eles vão receber o diagnóstico. Tem que ter muito cuidado para qualquer diagnóstico. Hoje em dia a gente tem bastante acesso à informação ainda, né? Deixa eu ver que está entrando uma pergunta. Depois do diagnóstico, o acompanhamento deve ser... Depois do diagnóstico, o acompanhamento deve ser com psiquiatra, neurologista ou ambos? Olha, quando a gente... quando eu costumo, por exemplo, no SUS, tratar uma criança que não tem acesso ao neurologista, por exemplo, eu assumo ela inteira para mim, né? Agora, no privado, quando ou no plano de saúde, que os pais têm condições de complementar com o neurologista, eu gosto de trabalhar junto com o neurologista, né? Sim. Mas tudo vai depender da situação, né? Mas às vezes... A diferença do tratamento de um e do outro. Na verdade, não tem diferença. Os dois podem fazer o tratamento. Mas, como eu falei, né? O autismo, ele é uma doença... o portador de autismo, ele pode ter uma doença psiquiátrica associada. E aí eu vejo que o psiquiatra tem um olhar melhor para trabalhar esses outros sintomas, como a depressão, a ansiedade. Mas o neurologista também pode ter esse olhar e um tratamento sozinho. O bom a gente diz sempre, eu falo, às vezes eles têm convulsão, essas outras comorbidades, aí é bom o neurologista entrar, né? Com certeza, é bom ele entrar. Quando não tem, né? E me diz, e outra pergunta que agora me ocorreu. Muitos chegam na adolescência e desenvolvem a convulsão, a epilepsia. É um dado? Acontece isso? Eles chegam na adolescência, muitos chegarem na adolescência e começar a ter convulsão, ou ataque, ou crise epilética. Eu sou do tempo do ataque epilético ainda. Na verdade, eu não percebo, né? Acho que deve ser mais da vivência do neurologista. Eu não entendo se ele vai desenvolver uma crise epilética na adolescência. Pode acontecer, né? Mas é mais comum na infância. Mais na infância. Tá. Eu não sei se tem mais perguntas, gente. Tá muito bom que eu tô me aproveitando de ti, na verdade. Eu já vi que passou do tempo ali. Mas tá tão boa a conversa que a gente podia ficar até amanhã, mas é muitas perguntas. Depois vamos ter que fazer outra live, outra hora. Então, assim, eu acho que foi bem esclarecido, foi muito bom, né? Tudo que tu falou, foi bem esclarecedor. Se ficar alguma pergunta, daí depois tu poderia responder para nós ali, porque eles sempre vão botar lá nos comentários, tá? Aí tu dá uma olhadinha ali para nós, porque sempre vai ter uma dúvida. Daqui a pouco as pessoas começam a pensar, mas ela disse isso, para aí, vou perguntar. E só tenho a te agradecer por ter aceitado o nosso convite, de estar conosco hoje, porque ainda era uma profissional que a gente não tinha tido ainda acesso, psiquiatra, tá? E eu acho que é de suma importância, eu sempre quis ter, desde o início da associação, uma palestra, e depois a gente vai precisar de atendimentos também. Te agradecer por estar com a gente nessa luta, estar caminhando junto conosco, e dizer que foi muito proveitoso. Muito obrigada. E desculpa ter que
trocar, né? Era para ser na sexta, mas... Não, isso aí não deu problema nenhum. Graças a Deus, a gente sabe, médico sempre tem uma agenda bem cheia, né? Hoje, do jeito que está a coisa hoje. Mas, muito obrigada pela presença. Eu te agradecer, né, Jairo? É isso? Já era 7. O horário de sexta era 8h30 comigo, né? Mas agora vai passar para 7 horas. Sim. Então, pessoal, vamos continuar amanhã, né? Hoje foi o nosso 3º dia do nosso webinar, com sucesso total até agora. Profissionais maravilhosas. Amanhã continua, tá? Amanhã é com a Kênia, né, Jairo? Amanhã é a Kênia Dil, que vai se apresentar. E na sexta-feira, que a gente trocou o horário, que deveria ser hoje, com a Fabiana de Paula, psicopedagoga, vai ser na sexta-feira, às 19 horas. As palestras estão ficando, as lives estão ficando tudo na página. Qualquer coisa, vocês voltem lá para dar uma olhada. E sexta-feira, então, às 19 horas, não esqueçam. Amanhã. Tá. Quem está assistindo, a gente está notando que tem bastante gente da associação e de fora da associação. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Vão pensando, vão colocando durante a semana ali para a gente, de repente, e vejam outros tipos de palestra que vocês têm necessidade de ter, né? A gente escolheu esses assuntos pela nossa experiência. Agora, de repente, vocês têm outras necessidades, outras dúvidas, coloquem para a gente. Amanhã seguimos, então, às 19 horas. Aproveitem, gente, aproveitem, porque essas palestras que vocês estão assistindo são palestras, se a gente fosse pagar os profissionais, seria coisas bem caras, ter local, e a gente está tudo confinado dentro de casa mesmo. Vamos aproveitar, vamos fazer uso desse espaço que é nosso, né? Eu estou tão contente que tem bastante gente acessando. E agradecer também a todos vocês que estão participando com a gente, desejar uma boa noite. E até a próxima. Quer fazer alguma? Boa noite, Cristina. Obrigada novamente. Boa noite, Kátia. Obrigada. Até mais, gente. Tchau. Até mais. O autismo, ele é um espectro, né, um transtorno que vai do leve até o mais severo. Ele atinge a parte do comportamento, da interação social e da comunicação. Muitas pessoas pensam que uma pessoa com autismo, né, é isolada, não convive, mas quando tu mostra sinceridade, carinho e entende o jeito que ele gosta de brincar, essa alegria e esse amor vem de volta. A Associação Paz e Amor iniciou em abril de 2016. Atualmente nós temos mais de 100 famílias. O público-alvo da associação são crianças desde a descoberta do diagnóstico de autismo até a fase adulta. Nossa associação, além de dar suporte para os autistas, ela busca também o suporte familiar,
cuidar de quem está cuidando. Eu me senti gratificada em saber que tinha pessoas que tinham problemas igual aos meus, que antes eu pensava que era só eu que tinha aqueles problemas. A ideia da associação é buscar uma forma de sair um pouco dessas dificuldades, buscar um pouco da qualidade de vida, um pouco bom, vamos trocar experiências. Se é para fazer um evento, a gente tem que fazer adaptado para eles. Por exemplo, a balada adaptada, onde o som é mais baixo, né? Os jovens interagem com os pais. Para as crianças, a gente sempre pensa num trabalho que elas vão desenvolver a arte, às vezes a musicoterapia, a hora do conto, e trazer junto os pais, fazer uma oficina, onde ali eles possam brincar, mexer com tinta, massinha, lápis de cor, dobradura. Quem conhece o autista sabe da simplicidade e do amor que eles têm. E quando eu chego aqui, que eu olho, que eu recebo um abraço, que eu recebo um carinho, ou que às vezes está brincando no chão e eles vêm e te abraçam com aquele amor que tu acaba esquecendo os outros problemas, né? É um momento de alegria estar com eles, em qualquer situação. Eu sempre penso que se eu não lutar pela Poliana, quem vai lutar? Então acho que isso que me impulsa, né, junto com outros idealizadores, de mudar essa história, de fazer a diferença na vida deles, porque se a gente não lutar por eles, quem que vai lutar? Tudo bom? A gente está aqui para convidar vocês a fazer um ato de amor e de doação para a Associação de Pais de Crianças Autistas lá de Cachoeirinha, que está precisando de doações, e acho que é um gesto bem importante. Para entrar é bem fácil, só entrar, para doar é bem fácil, é só entrar lá no site Paz e Amor, em vez de Paz e Amor é paiseamor.org. Paiseamor.org, a doação mínima é de R$10, qualquer doação é muito bem-vinda. Vamos ajudar a rapaziada lá que está precisando e fazer um trabalho espetacular.